Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez juntos para trazermos um tema hoje que eu acredito que é muito pertinente nos nossos dias, que é o tema sobre desigrejados. Os desigrejados, eles são aqueles que não estão mais fazendo parte da igreja, eles não acreditam mais na igreja, não acreditam mais que ela tem alguma relevância na vida deles, e na verdade acreditam o contrário, né? Eles acreditam que a igreja atrapalha a sua adoração a Deus, muitos acreditam nisso, e aí eles não fazem parte mais de nenhuma instituição, de nenhuma denominação evangélica, não são nem presbiterianos, nem batistas, nem assembleanos, eles são o que a gente chama de desigrejados, são muitas vezes aqueles que são evangélicos não praticantes, que não estão ligados a nenhuma instituição. Então são pessoas ditas cristãs ainda, né? Ele não diz que não é cristão. Não, ele não diz que não é cristão. Sou cristão, agora eu não participo em nenhuma igreja mais, e coisa do tipo. E até criticam também, né? Muitas vezes tem uma posição de crítica à igreja, de menosprezar a igreja, ou de falar mal da igreja. Por quê? Por que eles se decepcionam? Por que eles têm essa reação? O que acontece para que eles possam ser desigrejados? É interessante a gente entender esse processo, né? É uma coisa relativamente nova na história, né? Há 10 anos atrás você não ouvia falar em desigrejados. Isso. E a sociologia agora está estudando muito isso e tal. Por que as pessoas se tornam desigrejadas? Elas deixam de fazer parte das igrejas. Existem muitos motivos. A gente não tem aqui como falar de todas as razões, mas normalmente hoje as pessoas se decepcionam com a igreja, elas se decepcionam com as pessoas, decepcionam com as instituições. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não conseguem conviver com as decepções. Então, quando você se decepciona com alguma coisa, agora normalmente você já desacredita aquilo. Ela já entende que isso aqui foi... fiquei decepcionado, não serve para nada, eu não preciso mais de igreja, eu posso viver a minha fé de forma independente, de forma isolada. Às vezes as pessoas dizem, eu posso fazer meu culto dentro de casa, eu posso ser crente na minha casa, e daí elas desenvolvem esse raciocínio. Não tem uma comunhão com as pessoas, com os outros crentes, né? Também. Isso. Então, a indagação que nós fazemos e será que as pessoas que vivem de forma isolada, elas estão agindo de forma correta? Será que isso aí é uma coisa que, biblicamente, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu imagino, é que pela palavra de Deus, será que está certo? E é interessante uma coisa que tu falou, que elas se decepcionam, e aí por isso elas deixam aquela instituição, deixam a igreja, deixam de fazer parte do corpo da igreja, né? E esse é um fenômeno que acontece não só com a igreja, mas eu acho que reflete também na igreja, que é a questão do individualismo hoje em dia ser muito forte, né? Sim. Do secularismo ser muito forte nas pessoas. No casamento, o outro decepcionou, né? Não passa nem um ano casado, não, porque o fulano tem isso, e aí é muito fácil agora essa desvinculação, né? Eu torno o divórcio muito mais fácil, porque o individualismo está muito grande, então a gente deixa as coisas muito facilmente, né? E isso é colocado na igreja também. O indivíduo entra ali e hoje você começa a comparar a igreja com o mercado, né? Eu tenho uma série de mercado para oferecido, e aí eu tenho uma série de igrejas. Eu também posso ir como posso não ir. Isso. É claro que isso também reflete, como está falando, reflete sobre como que as pessoas encaram tudo hoje, né? Então, em termos de igreja, antes as pessoas passavam a integrar a igreja normalmente pelo processo de conversão. Elas eram convertidas a Cristo e passavam a integrar a igreja. E passavam a ver aquelas pessoas como seus irmãos e conviver com as dificuldades de cada um. Só que hoje as pessoas veem a igreja, primeiro a vinculação delas é por adesão.
eu gosto daquela igreja, eu gosto daquele pastor. Aí eu vou e faço uma adesão àquilo ali. Na hora que eu não estiver mais gostando, eu vou para outra igreja. Então eu saio. Ou então eu saio. Aí, só que isso vai gerando um processo de um cristianismo estranho às escrituras, né? E obviamente que vai chegar um momento que talvez essa pessoa que já passou em várias igrejas, já conviveu com várias comunidades, ela ache que nenhuma vale a pena e que ela pode viver sozinha mesmo. Quando as pessoas entendem que não precisam mais de igreja, existe uma citação interessante, que é uma citação do Cipriano, no século III. Ele dizia que fora da igreja não há salvação. E essa citação de Cipriano, muitas vezes hoje, as pessoas acham que não faz mais sentido, porque com a reforma, Lutero e os demais reformadores tiveram um outro entendimento das coisas. Lutero trouxe o entendimento de que nós não precisamos da igreja para sermos salvos. Fora da igreja há salvação, mas fora de Cristo não há salvação. Era isso que ele acreditava. E isso de fato está certo, né? Não é que nós somos salvos realmente pela justiça de Cristo, né? Não pela igreja. Não pela igreja. Somos justificados pela fé em Cristo. Porém, quando nós somos justificados pela fé em Cristo, nós iremos ter a vontade e a necessidade de permanecer em comunhão com os outros irmãos que também foram salvos, que também foram eleitos em Cristo, né? Então, é muito estranho isso, como tu falou. É estranho as escrituras, porque nós não podemos achar que nós somos cristãos e não gostamos da igreja, não gostamos da noiva de Cristo, né? Não gostamos de estar junto com a nossa família em Cristo. E por isso que é muito estranho. Então, quando você leva esse entendimento de Lutero, que nós somos salvos em Cristo, que é verdade, mas você dissocia isso das outras coisas, das outras verdades da Escritura, você acaba tornando isso uma heresia, né? Com certeza, porque na verdade a igreja é a comunidade de pessoas convertidas, é a comunidade de pessoas nascidas de novo, salvas em Cristo, e elas estão ali reunidas juntas para um processo de crescimento, para um processo de aperfeiçoamento. E nós vamos inclusive pensar sobre para que é que existe igreja. Inclusive algumas pessoas dizem assim, olha, tá vendo que não existe, não precisa de igreja, porque aquele ladrão na cruz, ele morreu e tal, não participou de igreja. Sim, claro, se ele tivesse descido da cruz e passado mais um tempo aqui, não tenho nenhuma dúvida que ele iria estar agregado à igreja de Cristo. Um irmão que quer ser como o ladrão, então é só pedir que Jesus já o leve, né? Então aí morto não precisa participar de igreja nenhuma, né? Mas não é isso que a gente aprende nas Escrituras. A gente aprende que é importantíssima a participação na igreja do Senhor, no congregar. Nós temos um texto clássico de Hebreus 10 e 25, não deixando a nossa congregação, não deixando de se reunir, como é costume de alguns. E quando você se reúne, você vai e um fortalece o outro, e um encoraja o outro. E nós precisamos disso, né? Porque a igreja é um corpo. Fica bem claro isso. E cada parte, cada pessoa tem parte importante nesse corpo. Eu acho que valeria a pena a gente ler 1 Coríntios 12, que é aliás, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, é um texto interessantíssimo, onde nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a igreja como um corpo. Me permitam ler algum trecho desse capítulo, porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. No versículo 14, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E cada um de nós somos parte do corpo, somos membros do corpo. Sim. E temos uma importância nesse corpo, temos um papel nesse corpo.
Então esse corpo de Cristo, que são os santos, eles se juntam, vivem em igreja para aperfeiçoamento. Inclusive, Colossenses, Paulo fala, né? E instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente uns aos outros. E acho que no Novo Testamento tem bastante coisa aí falando sobre o aperfeiçoamento de uns aos outros, né? A exortação de uns aos outros, a disciplina através de uns dos outros, o ensino. E como isso pode acontecer se não for vivendo em igreja? Né? A gente tem um texto de Efésios 4, a partir do versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz que ele concedeu uns para pastores, para mestres, para doutores, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, o desejo de Deus é que na igreja sejamos todos tratados. Na igreja a gente cresça, a gente se aperfeiçoe. Né? Nós vamos... É uma ideia de completude, né? De cada um é uma peça para no final ser um todo completo, né? Um ajudando o outro, cada um tem uma característica, até nos dons, né? O Paulo vai falar. Sim. Justamente nesse texto que tu leu, está falando da questão dos dons, e os dons são usados para a edificação da igreja. Né? É isso que o apóstolo Paulo ensina para a gente, né? Então, como que eu vou usar o meu dom para edificar o meu outro irmão que está na igreja se eu estou sozinho em casa? Ou o meu irmão está lá, sozinho na casa dele, cada um está na sua casa, como que vai acontecer isso aí? Não tem como fazer. De forma nenhuma. Só pelo Skype, né? E a igreja, gente, é o lugar onde nós, enquanto igreja, nós estamos proclamando o Evangelho de Cristo. É o querigma. Nós estamos convivendo juntos, crescendo juntos. É a koinonia. Estamos servindo a Deus, servindo uns aos outros. É a diaconia. Estamos testemunhando. É a martiria. Isso não é possível nós fazermos sozinhos. Só é possível nós fazermos juntos. E aí tem uma questão importantíssima, que é a questão da adoração. Né? Acho que esse é o propósito maior da igreja. Né? Ao proclamar o Evangelho, não é uma proclamação vazia do Evangelho. Né? O próprio Evangelho, a essência do Evangelho, não é simplesmente a salvação do homem, mas é a salvação do homem para se voltar novamente a Deus. E quando nós nos voltamos para Deus novamente, nós nos voltamos para adorar a Deus. Isso. Então aquela comunidade ali, ela proclama, como o Ezinho falou, mas ela não proclama simplesmente por proclamar. Ela proclama justamente para adorar, para que outros possam se juntar ao corpo e juntos adorar a Deus. E essa ideia, ela não é uma ideia simplesmente do apóstolo Paulo, né? Como alguns querem dizer, mas essa é uma ideia que o próprio Cristo tinha e que toda a Escritura vai ter. No Antigo Testamento existia a assembleia dos salvos, dos eleitos de Deus, né? Dos escolhidos de Deus. Para quê? Para a adoração a Deus. E isso vem para o Novo Testamento também. Não podemos dividir isso, separar e achar que não tem nenhuma relevância à igreja. Né? Ela é muito importante, ela é essencial. O povo de Israel vivia uma adoração comunitária. Viviam uma adoração juntos. Quando você lê os próprios salmos, são registros dessa adoração, as celebrações que Davi fazia. A gente vai a Esdras, a Neemias, nós vamos ver o povo adorando juntos. Então, como que eu vou adorar junto se eu não integro uma igreja? Como que eu vou cultuar junto? Como que eu vou crescer junto se eu estou sozinho? Então, gente, as pessoas podem ter muitos motivos, mas nós precisamos nos submeter à palavra de Deus e entender que para vivermos o Evangelho de Cristo, precisamos estar juntos. Precisamos fazer parte de uma igreja, embora que possamos ter muitas dificuldades com pessoas, com liderança, com às vezes a própria instituição, mas nós precisamos viver juntos, porque é assim que a gente cresce, a gente é edificado e a gente glorifica a Deus através das nossas vidas. Esse foi o nosso vídeo sobre os desigrejados. Nós queríamos trazer essa pequena reflexão e nós esperamos que tenha sido de grande valia para vocês, que vocês possam curtir, compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Nós colocaremos todos os domingos colocaremos uma reflexão sobre algum assunto, alguma temática importante, e nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, colocaremos também pequenos devocionais de exposições à Palavra de Deus. Obrigado, gente, e um abraço.
Deus abençoe, pessoal. Um grande abraço. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.